permite estarmos aqui na sua presença. Pai, nós te glorificamos e te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer, Senhor. Nós somos gratos a Ti por nos permitirmos estarmos aqui nesta manhã. Senhor, permita-nos te adorarmos, permita-nos te louvarmos, ó Deus. Abençoa, Senhor, a tua amada, eleita igreja do Senhor. Jesus, abençoa aqueles que já estão presentes, aqueles que não poderão estar. Senhor, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar visitando, curando e repreendendo de toda enfermidade, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, abençoa o estudo da tua palavra, abençoa os louvores entoados nesta manhã e a tua palavra ensinada, que nós possamos sermos edificados no Senhor, em nome de Jesus, amém? Irmã Eva, louva para nós, irmã Eva, um hino da harpa, fazendo um favor. Louvado seja Deus, e nós estaremos juntos louvando com a nossa irmã Eva. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos cantar o hino de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia. O hino de número 5. Espírito, alma e corpo,
oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Agradeço a oportunidade. Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, para fazermos a leitura nesta manhã da palavra de Deus. Nós estaremos estudando hoje lição de número 4, 24 de janeiro de 2021. Tem por título a atualidade dos dons espirituais, amém? Quem não tiver revista, irmão, tem revista ali ainda, tá? Pega lá com a Débora, para os irmãos acompanharmos. A atualidade dos dons espirituais, verdade prática. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Verdade prática. Vamos, leitura bíblica em classe, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Eu irei ler um e a igreja lê o outro após, amém? Vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Portanto, não vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Mas há um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente
a cada um como quer. Deus, nós te glorificamos, Senhor, pelos hinos louvados nesta manhã, pela tua palavra agora lida, Senhor, a qual estaremos, ó Deus, estudando nesta manhã sobre a atualidade dos dons do Espírito. Que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, falando a cada coração. Que o Senhor possa estar abrindo, ó Deus eterno, o nosso entendimento, Senhor, para receber a Tua palavra nesta manhã, Jesus. Repreende tudo aquilo que tira a nossa atenção. Senhor, nos permita, ó Pai querido, te adorar, nos permita aprender nesta manhã. Abençoa o estudo de cada classe, das crianças, jovens, Senhor, Deus eterno, os adultos. Que o Senhor possa nos ensinar, Deus, fica conosco e abençoa essa escola, em nome de Jesus. Amém? As classes estão liberadas, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós já estamos chegando à quarta lição deste trimestre, deste ano de 2021. Como tem passado rápido, né? Deus... Nós temos visto que os dias têm sido abreviados. Isso significa que a cada dia a volta do Senhor ela se aproxima. Ela está breve, está chegando e nós precisamos estarmos preparados para esse momento. E nós estamos aprendendo nesse trimestre sobre o Espírito Santo. E falar sobre o Espírito Santo, queridos, é tremendo. E hoje nós vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos que estão aqui, todos assembleanos. Você acredita nos dons do Espírito Santo? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós cremos nos dons do Espírito Santo, cremos na atualidade dos dons espirituais. Queridos, há muitas denominações que acham que os dons já se cessaram. Você acredita que os dons já se cessaram ou ele continua? Louvado seja Deus, é isso aí, irmãos, ele continua, os dons espirituais não se cessaram. Lá na igreja primitiva, lá no passado, quando Jesus estava aqui, não, ele não cessou, ele continua, os dons espirituais, eles são atuais e ele continua no meio da igreja. Irmãos, já pensou nós sendo cristãos sem a essência do Espírito Santo? Vamos dizermos assim, somos conhecedores sem sal. Concorda comigo? Concorda? Já pensou você ter o conhecimento, ter todo o entendimento e tudo e não ter o Espírito? Você se torna uma pessoa sem sal, uma pessoa conhecedora, mas porém não tem a unção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é atual, o Espírito Santo ele tem que estar presente, ele não foi, ele não era, ele continua sendo, entendeu? É essencial na vida do cristão, na vida da igreja, e nós precisamos estarmos em constante busca pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo faz parte, irmãos, da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa trindade, ela tem que estar presente na vida do cristão. É necessário buscarmos esse Espírito Santo, buscarmos essa presença. Essa presença, ela tem que estar constante em nossas vidas. E aqui o textuário deixa bem claro em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, dizendo: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há várias diversidades de dons.
você talvez tenha um dom da cura, você talvez tenha um dom da profecia, você tenha um dom da operação de maravilhas, de milagres, mas o Espírito que opera na diversidade desses dons é o mesmo Espírito, ao mesmo Deus e ao mesmo Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então há diversidade de dons no meio da igreja do Senhor Jesus, mas é um Espírito só que opera. Esse Espírito Santo de Deus, ele não traz confusão, ele não traz diferença. Esse Espírito Santo de Deus, ele quer o que? Trabalhar em unidade em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então há diversidade de dons, mas há só um Espírito, que esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, que trabalha no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática de ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. O Espírito Santo em nossas vidas, ele é primordial. Quando eu busco essa presença do Espírito Santo, queridos, essa manifestação do Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo, através dos dons espirituais, já pensou se nós fôssemos uma igreja que não tivesse o dom do Espírito Santo, dons espirituais? Seria uma igreja vazia, para mim, seria uma igreja sem sentido, onde faremos meras reuniões e aqui para conversarmos e mas não teria aquela essência do Espírito Santo. Nós vemos que esse Espírito Santo, ele é primordial em nossa vida, e nós cremos nessa manifestação do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 3, se não me engano é o 3 ou o 2, onde fala sobre a manifestação do Espírito Santo, onde Deus derrama naquele dia de Pentecoste o Espírito Santo sobre o seu povo. Isso é importante. Eu acho que nós como igreja temos que estarmos em busca do Espírito Santo de Deus a cada dia. Sabemos que estarmos cheios do Espírito Santo, nós temos que nos alimentarmos este Espírito. Para quê? Alimentar o Espírito Santo, para que esse Espírito vença a carne, para que esse Espírito combata os prazeres carnais que nos traz para aquilo que é terreno. Então eu tenho que estar em busca constante por esse Espírito Santo. Eu acho interessante, queridos, que o Espírito Santo, ele nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Às vezes nós pensamos que estar cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Não é, querido. Cheio do Espírito Santo é você viver conexão com os céus, conexão com Deus em todo momento da sua vida. Queridos amados, eu fui impactado pela lição do domingo passado e pela pregação do presbítero Francisco, porque você via que o homem estava cheio do Espírito Santo de Deus, falando, e aquela palavra que ele falava ardia no meu coração, porque isso está cheio do Espírito. É você trazer uma palavra que trabalha no coração. Às vezes nós imaginamos que estamos cheios do Espírito, é aquela manifestação de falar em línguas, é aquele negócio de pular. Não, isso aí já é o quê? É a alegria espontânea de você estar cheio do Espírito Santo. Aí você fala em línguas, aí você pula, aí você grita, aí você dança no Espírito Santo de Deus. Mas ser cheio do Espírito Santo de Deus é necessário para a vida do cristão, e isso é atual, queridos. Não pense assim, você dizendo, mas a igreja do passado era cheia do Espírito Santo, mas a igreja do passado orava, o Espírito descia. Ei, o mesmo Espírito que estava lá na igreja do passado, quando eu era adolescente, quando eu entrava no culto de Santa Ceia, que os irmãos estavam cheios do Espírito Santo, este mesmo Espírito que estava lá, ele está aqui nesta manhã. Louvado seja Deus, é o mesmo Espírito, ele é atual. Esse Espírito não passou, queridos. O que passou é que nós muitas vezes não estamos buscando esse Espírito Santo de Deus. Nós é que deixamos de buscar, nós é que deixamos de lado, nós é que perdemos interesse, porque pensamos, não precisamos do Espírito. Não, para quê? Querido, o Espírito Santo é atual, e nós vamos aprender aqui nesta manhã que é necessário. Todas as lições, querido, nós vamos vendo, vamos estudando, e vamos ver que é necessário o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vamos para a introdução.
Diz assim: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna na vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Olha só, queridos, como é atual esses dons espirituais, como é necessário, porque ele vai trazer o quê? Vai demonstrar o poder de Deus para o povo lá fora, né, perante o mundo, perante aqueles que não creem, mas vão ver que o poder, a demonstração, o Espírito Santo vai demonstrar que nós somos diferentes. Queridos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, onde ele passa, é diferente. A pessoa vai olhar e vai dizer: isso é diferente, porque tem a essência do Espírito Santo de Deus. Esse é diferente, então vai demonstrar o poder de Deus para o mundo lá fora. Vai também o Espírito Santo, que ele é importante para quê? Para a edificação interna da igreja. O Espírito Santo é necessário para sermos edificados. Nós temos que sermos edificados em quem? Em Cristo, na rocha inabalável. E o Espírito Santo nos ajuda a sermos edificados no Senhor. O Espírito Santo ajuda a igreja a ser edificada, a igreja a ser viva, a igreja permanecer firme na rocha inabalável que é Cristo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda, nos edifica, queridos, e traz também o conforto e o crescimento espiritual. Nós, queridos, temos que ansiar isso, crescemos espiritualmente. Nós não temos que vivermos na conformidade, vivemos conforme, não, já está bom aqui por aí. Não, eu preciso ansiar por crescer espiritualmente a cada dia. Eu preciso ter essa ânsia, essa vontade de me crescer. Eu não posso parar por onde eu estou, não, eu estou aqui na obra, mas eu quero crescer, eu quero desenvolver a obra do Senhor, eu quero fazer mais um pouco para Deus. Nós temos que sermos ambiciosos, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui e Ele vai nos ajudarmos a crescermos. O Espírito Santo é atual, basta nós queremos dedicarmos. O que está acontecendo nos tempos atuais, queridos, é que muitas vezes nós estamos perdendo tempo com aquilo que não é eficaz. O que está acontecendo é que nós estamos envolvidos muito com as coisas dessa terra, esquecendo das coisas espirituais. É o que está acontecendo. Não é que o Espírito não é o mesmo, não é que o Espírito já não está mais conosco, não é. É porque nós deixamos o Espírito de lado e não nos interessamos mais em buscar o Espírito. E nós precisamos voltarmos para isso. É necessário. O Espírito Santo está, e Ele está querendo nos ajudarmos em nosso crescimento espiritual. Nós temos que deixarmos de sermos meninos na fé e crescermos e nos envolvermos a cada dia mais. É necessário. Então, que nós possamos buscarmos, queridos, e nos dedicarmos. Amém? Louvado seja Deus. Quem quiser falar, pode falar, viu, irmãos? Vamos lá. A necessidade dos dons espirituais hoje. Primeiro tópico, irmãos, acompanhem comigo. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. Como já foi dito em lições passadas, que antes da pessoa aceitar Jesus, quem convence o homem do pecado é quem? O Espírito Santo. Então o homem, antes de aceitar Jesus, ele já conhece o Espírito Santo, embora ele não tenha entendimento, porque o Espírito Santo vai lá trabalhando no coração dele, vai, me aceita. Então ele vai sendo convencido pelo Espírito Santo. Então, por meio do Espírito Santo, confessamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador. E pelo esse mesmo Espírito somos edificados. É onde permanecemos, é onde nós temos a vontade de estarmos buscando ao Senhor. É o Espírito Santo que nos ajuda, como já foi dito nas outras lições passadas, que o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu não sei nem falar, apresentar diante de Deus, aí o Espírito Santo vai lá e traduz para Deus e diz: ó, meu filho, o que é isso, Pai? Ajuda o meu filho, vai lá, ajuda o filho.
Então é o Espírito Santo que nos edifica, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Irmãos, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, quando ele peca, meu amigo, o Espírito Santo vai lá e diz assim: confessa. Vai lá, confessa e deixa. Vai lá, não fica oculto. O Espírito Santo vai trabalhando na pessoa e vai dizendo: confessa. É o Espírito Santo que faz. Quem já viveu isso? Eu já vivi, irmãos. Quando eu errei, quando eu me falhei, quando eu pequei, o Espírito Santo dizia assim: vai lá. Você não pode permanecer desse jeito. Confessa. E aquilo vai ardendo, e você vai lá e confessa. E é isso que nós temos que fazer, é o Espírito Santo, mas para isso eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, porque se eu fechar o meu coração para o Espírito Santo, ele não vai me convencer, para que eu possa lá confessar o meu pecado e deixar, entendeu? O Espírito Santo tem uma tarefa fundamental, queridos, na nossa vida, e que esse Espírito não pode faltar em nós, queridos, porque por ele somos edificados no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Subtópico 1, exortação a conhecer os dons. Aí o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, não quero que sejais os ignorantes acerca dos dons. Às vezes tem muita gente ignorante, até hoje, né? Tem muita gente que se ignora e tudo, mas o apóstolo Paulo diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí ele está dizendo: isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom nos falta. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória que esperava dos coríntios, e essa também é a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. É importante conhecer os dons, sim ou não, irmãos? É importante buscar os dons, sim ou não, irmãos? Louvado seja Deus. E é importante que nós entenda os dons espirituais, qual a sua finalidade, para que serve. É importante, queridos, na igreja ter diversidade de dons. É importante, porque assim somos edificados. O apóstolo Paulo estava dizendo: não faltava dom nenhum na igreja de Corinto, mas precisava eles entender qual era a finalidade dos dons. Os dons, queridos, não é para me orgulhar, não é para me exaltar, não é para me aparecer diante da igreja, não. Os dons é para a edificação da igreja do Senhor Jesus. É para isso que servem os dons. Aqui na igreja tem profetas. Aqui na igreja tem pessoas que oram, Deus cura, obradores de milagres. Aqui na igreja tem diversidade de dons. A igreja é um conjunto, então cada um tem um dom. E se juntando, formamos uma igreja para a edificação do Senhor, para a glória do Senhor, para a exaltação do Senhor. Toda honra e toda glória seja para Ele. Amém? Louvado seja Deus. Então é necessário conhecermos os dons, é necessário conhecermos a sua finalidade. Irmãos, e outra coisa, os dons espirituais é para ser usados, não é para ser guardado para você, entendeu? Se você tem um dom da evangelização, evangelize, vai lá, pregue a palavra. Talvez você nunca vai vir aqui no púlpito falar, mas você vai ali no seu vizinho, prega. Você vai ali no seu colega de aula, você prega. Vai ali no seu colega de trabalho, você prega. É um dom que Deus te deu, vai lá, prega. Louvado seja Deus. Então não se enterre o seu dom. Você tem um dom do louvor, de adorar a Deus com louvor. Louve ao Senhor, mas não deixe de louvar. Os dons são para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos usá-los, que nós não venhamos sermos ignorantes acerca dos dons. Irmãos, uma coisa que eu aprendi, eu não sei se posso estar errado ou não, mas quando alguém está profetizando na igreja, as outras pessoas têm que se calar. Quando Deus levanta um profeta para falar, os outros têm que se calar, temos que aprender isso. Não é o irmão está profetizando ali e eu estou aqui falando no microfone, falando, como vamos entender a profecia? Como vamos sermos edificados pelo profeta se eu não paro de falar? Nós temos que aprendermos isso, e muitas vezes, já vi aqui na igreja, Deus levanta o profeta para profetizar, e a pessoa continua no microfone falando. Não, irmãos, se Deus levantou um profeta para falar, cala a boca, porque senão vai virar uma bagunça.
não vamos entender nada. Então, quando alguém está profetizando, Deus levantou, é para a igreja, cale a boca no microfone, para de falar, espera Deus falar, depois você continua. A não ser que for uma profecia individual, Deus usou a pessoa individual, a pessoa vai lá, o profeta vai falar no ouvido da pessoa, amém. Mas quando é para a igreja, eu preciso me calar. Eu aprendi assim, quem aprendeu assim? Amém, então não aprendi só eu sozinho, né? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Porque, irmão, senão vai virar confusão. É necessário que nós entendamos isso. Entendeu? Deus precisa falar para a edificação da igreja. Então Deus levantou. Vamos esperar Deus falar. Vamos ver Deus falar. Depois que falamos, nós vamos continuarmos. Amém? Para que não vire bagunça, confusão. Entendeu? A igreja do Senhor não é lugar de confusão. Não é lugar de dúvidas. Não, irmãos. Nós precisamos entendemos a finalidade dos dons espirituais, porque é para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se você tem um dom de cura e Deus mandar você orar, ore, irmãos, não deixe de orar, entendeu? Vão lá, levante, ore, vamos orar pelos enfermos, Deus te chamou para isso, então coloque a mão sobre os enfermos e ore, e Deus que opera o milagre vai curar e vai repreender toda a enfermidade. Segundo tópico aqui, o segundo subtópico, diz assim, pneumáticos e charisma. Aqui, queridos, são dois termos gregos, né, que vai falar sobre os dons, né, a questão dos dons. Então aqui, só para os irmãos entenderem que o Novo Testamento no original foi escrito em grego, né, então vai falar sobre os termos gregos básicos usados pelo apóstolo para os dons espirituais. O adjetivo pneumáticos, espiritual, Paulo emprega de forma substantivada, tom pneumático, literalmente das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, um cognato de charis, graça, cuja ideia é que foi dada pela graça. Aparece duas vezes de dons. Dons. São vários tipos de charismata no Novo Testamento que o tempo e o espaço não permitem enumerá-lo na presente lição. O que eu tiro dessa questão dessas duas palavras, pneumático e charisma, irmãos, que o contexto é necessário quando nós vamos fazermos uma leitura da palavra de Deus. Não pegue só o texto, leia o contexto também, amém? Então, assim, quando você for ler algum trecho da Bíblia, alguma passagem da Bíblia, não deixe de ler o contexto, porque o contexto vai mostrar o que está escrito no texto. Diz na teologia, né, que o texto sem o contexto é um pretexto, né, para nós desvirtuarmos da fé. Então, é importante sempre lermos o contexto. Mas aqui é só para expressarmos os dons espirituais dessa palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Subtópico 3, o que são os dons espirituais? Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, define os dons espirituais como as capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, queridos, os dons espirituais, eles são concedidos por Deus para a edificação da igreja, para serviço da igreja, entendeu? Então esses dons não podem ser retidos, eu não posso deixar retidos os dons que Deus me deu. Já pensou, Deus te deu o dom da palavra e você está retido, está guardado, não, porque eu tenho vergonha de falar, porque eu não quero me expor, mas se Deus te deu, coloque para fora. Isso é o que? Os dons são concedidos pelo Espírito Santo de Deus para quê? Para serviço especial na execução dos propósitos divinos, para a igreja do Senhor, para que a igreja seja edificada. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é visível lá fora. Irmãos, diferente, vamos trazer a diferença. Uma igreja que tem movimentos, não significa que tem Espírito Santo. Vamos mudar isso aí, que às vezes a pessoa fala, aquela igreja está lotada ali, tá. Mas por quê, irmãos? Porque o irmão faz um evento ali, um movimento e tal, e o povo fica só naquele movimento. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é uma igreja que tem palavra, uma igreja que tem libertação, que tem transformação, salvação de alma, onde a alma se converte, a alma é liberta, a alma permanece. Aí é ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Não é a igreja que está só cheia de movimento, né? Que aí às vezes a igreja ela acostuma tanto a fazer tanto movimento, pastor Rogério, que o dia que ela parar de fazer um movimento, não vai mais ninguém. Acabou. Não vai mais ninguém na igreja, entendeu? Porque ele só está querendo aquele movimento ali. Então é o momento ali e tudo. Não, irmão, ser cheio do Espírito Santo é para sempre. Não é só um momento, só está aqui, tá? Depois sair da igreja já não estou mais cheio do Espírito Santo. Eu já entro na carne. Não. Negativo. Ser cheio do Espírito Santo é estar em todos os lugares cheio do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, os dons espirituais, eles são concedidos por Deus para serviço especial e execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, o Espírito Santo, ele te dá o dom. Então, eu, como igreja de Cristo, tenho que executar esse serviço que foi o serviço do Senhor através do Espírito Santo, através do dom que me foi me dado. Se é o dom da pregação, vamos pregar. Se é o dom do louvor, vamos louvar. Se for da oração, vamos orar. Daqui a pouco vamos ler os dons espirituais, os dons que foram concedidos. E cada um tem um dom, irmãos. Você pensa assim, mas qual é o meu dom? Né? Vai lá, vamos fuçar qual é o seu dom, para você verificar que você tem um dom. Louvado seja Deus. Deus não chamou, irmãos, para nós ficarmos parados. Deus não nos chamou para ficarmos no banco, não. Negativo. Deus não nos chamou só para o domingo estar na igreja também, não, irmãos. Deus não chamou só para isso. Deus nos chamou para o serviço do Senhor em todo o tempo, em todo momento. Não é só aqui na igreja, não é só durante o culto de domingo, a escola dominical. Não, queridos. Em todo momento nós temos que fazermos a obra do Senhor Jesus Cristo. E isso está em nossas mãos. Deus nos deixou aqui. Senão, Deus tinha mandado os anjos fazer. Mas Deus nos deixou aqui para que nós possamos fazermos a obra do Senhor Jesus Cristo enquanto estivermos aqui na terra. Então, queridos, os dons foram nos dados para nós executarmos o serviço do Senhor aqui na terra. Isso é o serviço para a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como a adoração, 1 Coríntios 14, 6, 26, Filipenses 3 e 3, a evangelização e operações de milagres, Atos capítulo 13, versículo 9, eu gostaria que alguém lesse para mim, Atos 13, versículo 9 ao 12, o exercício do ministério, isso foi tudo concedido à igreja, para isso, irmãos, para adoração, evangelização, operação de milagres, exercício do ministério, 1 Timóteo 4 e 14, eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito, no início da fé, ao longo da carreira cristã, todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Nós precisamos buscarmos esses dons espirituais, irmãos, em todo o tempo. Cada um vai viver uma experiência diferente. Se eu fosse perguntar aqui para os irmãos qual a experiência que você já viveu do Espírito Santo, eu tenho certeza que os irmãos iriam dizer várias experiências que você já teve com o Espírito Santo de Deus. Quem ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, busca esse Espírito Santo. Para você ser batizado com o Espírito Santo é gostoso, é maravilhoso, é para a sua própria edificação. Então é importante buscarmos o Espírito Santo de Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu ainda era criança, eu era muito novo ainda, lá em casa todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, ainda era pequeno, irmãos, muito pequeno ainda. O meu irmão mais novo foi batizado, acho que tinha 6 anos de idade, que foi batizado com o Espírito Santo, era menos ainda. Então nós fomos batizados com o Espírito Santo muito pequeno, porque minha mãe sempre me ensinava nessa busca do Espírito, batismo com o Espírito Santo, e a gente ia para a igreja, mesmo que a gente ficava jogando sandália debaixo do banco, mas a hora minha mãe ia lá, ora menino, vai orar, a gente levantava, orava, minha mãe virava as costas, jogava sandália debaixo do banco de novo, um jogando para o outro. E assim, mas aquela insistência de minha mãe estar ensinando e tudo, a gente foi batizado com o Espírito Santo muito novo ainda era criança ainda. E é importante o batismo com o Espírito Santo. Quem ainda não buscou, eu aconselho que busque. Como buscar o batismo com o Espírito Santo, irmãos? Através da oração e da palavra, não tem segredo. É só esse segredo, orar e palavra, não tem mais outro, não tem outro mistério não, viu? Precisa ser batizado com o Espírito Santo. Então vai, busca, ora, porque Deus vai te dar essa experiência. É uma experiência gostosa, maravilhosa. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe o que estou falando aqui, que é muito bom.
Alguém abriu para nós aí Atos 13, versículo 9 a 12, só para a gente falar sobre a operação de milagres aqui. Então, queridos, quando o apóstolo estava pregando, evangelizando, veio esse mágico, né? O nome dele é Telismas, é isso mesmo? Telimás, o mágico Telimás, se não me engano, é isso mesmo. Então ele veio querendo desvirtuar. Então o apóstolo lá veio lá e orou e diz assim: a partir desse momento tu ficarás cego e não verás mais a luz do dia. Então ele teve a autoridade de dizer, porque ele estava querendo que os povos não crescem na evangelização, na pregação da palavra. Mas sabemos que o homem cheio do Espírito Santo, ele tem a autoridade, irmãos. Isso é a autoridade. Você virar para uma pessoa e dizer assim: a partir desse momento tu ficarás cego e não verás a luz do dia. E aí, irmãos, é cheio do Espírito ou não é? É ser cheio do Espírito Santo. Você irmão, eu estava, essa semana, eu lembrei aqui agora, eu estava assistindo um vídeo de um pregador, e o Espírito Santo disse para ele bem assim, ó: vai lá, ora, e manda aquele irmão levantar da cadeira de roda. Vai lá, levanta e ora. Ele tinha fé, mas não tinha coragem, irmãos. Não sei se irmãos já viram esse vídeo de um pregador. Ele tinha fé que Deus levantava o paralítico da cadeira de roda, mas ele não teve coragem de ir lá. Aí sabe o que ele pregou e nada, e aquele Deus dizia: o Espírito Santo, vai lá, ora, e manda ele levantar da cadeira de roda. E ele nada, e ele ficou aquele ano, não tinha coragem de ir de jeito nenhum, entendeu? Então, às vezes, nos falta essa coragem. Aí, o que Deus fez, irmãos? Pegou um irmão que estava sentado no banco assim, depois terminou a pregação, o irmão levantou de lá, chegou lá no paralítico, e assim, levanta e anda. O paralítico levantou e andou. Rapaz, é extraordinário isso, né, irmãos? Por quê? Porque às vezes não falta essa coragem. Temos o Espírito Santo, mas falta a coragem. Eu não vou, hein? Isso é meu, não vou fazer isso e tudo. Mas ele foi, daí Deus falou para ele mesmo assim, ó: eu mandei você ir, era para você ter ido, mas você não quis. Então eu levantei meu servo lá, ele foi e fez. É isso que Deus faz, irmãos. Se você não fizer, Deus vai levantar outro e vai fazer. Entendeu? Porque Ele é Deus, a obra é dele, entendeu? Mas nós precisamos estarmos disponíveis, queridos, para isso. Nós precisamos termos coragem para fazermos isso. Às vezes o Espírito Santo está dizendo bem assim para você: vai lá e fala para aquele irmão lá, ora para aquele irmão lá, que ele está passando pela enfermidade, e o Espírito Santo está dizendo: ora por ele, ora por ele, ora por ele. Aí você fala: não vou orar não, porque isso é da carne. Não, é eu que estou pensando aqui na minha cabeça. Mas eu preciso, irmãos, entender que é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso deixarmos, então tem esse discernimento que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está mandando, então eu tenho que fazer, é necessário. O Espírito Santo serve para isso, irmãos, na edificação da igreja, para adoração, evangelização, operação de milagre. Por que, irmãos, nós não vemos tanta operação de milagre mais? Por que, irmãos? Por que, irmãos? Pode falar. Oi? Não há mais uma busca constante. Foi isso mesmo que falou, né? Exatamente. Não há mais uma busca constante pelo Espírito Santo. Eu deixei de buscar. Eu parei no tempo. Aí não há mais operação de milagres. Entendeu? Porque talvez você está dizendo: não precisa mais disso não e tudo. Mas precisa, é necessário. Irmãos, porque muitas vezes você olha e fala assim: mas Deus usa tanto fulano, por que não me usa? Porque o fulano que você está falando está pagando preço, orando, buscando, jejuando, tendo uma vida de comunhão com Deus, e Deus está usando.
Deus usa para a glória dele, irmãos, entendeu? A glória dele. Deus, ele está à busca, está à procura de pessoas que estão interessadas em deixar Deus usar, entendeu? Eu preciso me disponibilizar para que Deus me use. Deus não vai obrigar eu a fazer a obra dele de forma nenhuma, mas eu tenho que estar disponível. Eu tenho que deixar Deus trabalhar na minha vida para que um milagre seja operado, entendeu? Então vamos buscarmos, nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento, em todo tempo, irmãos, vamos buscar os dons espirituais, não cessamos de buscarmos, vamos buscarmos. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil na face da terra, que é necessário nós buscarmos. Irmãos, eu vou te falar um negócio, vocês acham que o mundo vai ficar melhor que jeito? Não vai, irmãos. Não pense melhora aqui nessa terra não, irmãos. Não estou com pessimismo aqui não, de forma nenhuma, não é isso. É porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Irmãos, eu trabalho no serviço, são pessoas aí que não são nem evangélicas. Sabe o que eles dizem? Eles constantemente viram para mim e falam: Flávio, o que está acontecendo? Não é para cumprir a palavra? Eu falei: isso mesmo, para cumprir a palavra de Deus. Não está escrito lá na Bíblia isso e isso? Eu falei: está escrito. Então está acontecendo, e os caras não são nem evangélicos, irmãos, estão dizendo: não, mas o mundo não vai melhorar, vai piorar, porque a Bíblia tem que se cumprir, está entendendo? O povo não é evangélico, está entendendo mais que os evangélicos, porque os evangélicos estão dormindo, irmãos, está pensando, estão brincando, e não, a palavra de Deus vai se cumprir. E nós temos que buscarmos esses dons espirituais para sermos usados por Deus, para pregarmos a palavra, para dizermos para Ele: a Bíblia está se cumprindo, então é necessário que nós nos preparamos para buscarmos ao Senhor, porque se Jesus vier, nós não vamos subir. Entendeu? Às vezes nós não estamos preocupados em prepararmos a nossa alma para morarmos no céu, e nós precisamos nos prepararmos para morarmos com o Senhor Jesus. Vamos lá, que o horário se avança. Síntese do tópico 1: os dons espirituais são uma realidade de hoje. Então não é, os dons não passaram, não ficaram lá no passado. Não, irmãos, hoje eu preciso dos dons do Espírito Santo. Hoje eu preciso buscar o Espírito Santo. É agora, eu não posso deixar para depois, é hoje. E é uma atualidade, e eles são reais, esses dons não passaram, não ficaram no passado, ele é uma realidade. Eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, amém? Vamos lá. Todos vocês sabem o que é dons espirituais, irmãos? O que são dons espirituais? Quais são os dons espirituais? Fala um exemplo. Isso, vamos lá. Milagres. Esses são os dons espirituais, irmãos. E é necessário na vida da igreja. Interpretação de línguas, dons espirituais, discernimento. Esses são os dons espirituais. Daqui agora nós vamos falarmos no segundo tópico, a função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Olha só, queridos, como é importante os dons espirituais. Ele é essencial quando estamos reunidos na casa do Senhor, mas não só aqui que ele é essencial. Concorda comigo? Não é só nas reuniões cristãs, na minha vida pessoal lá fora, o Espírito Santo, ele é importante, ele é essencial na minha vida, no meu relacionamento lá fora, o Espírito Santo é essencial. Irmãos, o cristão, o crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente no trabalho.
Ele é diferente no convívio com seus familiares. Ele é diferente. Ei, irmãos, uma coisa aqui que eu quero lembrar agora, para nós sermos cheios do Espírito Santo, para termos esse Espírito Santo que é importante em nossa vida, não significa que eu vou estar lá no meio das minhas reuniões familiares, no meu trabalho, e vou ter que falar toda hora da Bíblia. Não, você vai ser um chato. Não é isso. Tem crente que acha que ser cheio do Espírito Santo é o tempo todinho falando só Bíblia, 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 e não vai ver outra coisa. Não, irmãos, está errado. Está erradíssimo. Está errado. Isso já é fanatismo. Isso aí já não é mais ser cristão, não. Então, eu não concordo com isso. Tem irmão que só é Bíblia. Rapaz, eu tive que falar um dia para um varão, falei, varão, presta atenção. Você tem que viver o mundo também. Você precisa também se atualizar, não só questão bíblica, mas você precisa entender o que o mundo está passando. Você precisa se atualizar. Você não precisa falar só Bíblia, Bíblia o tempo todo, porque senão o povo vai ser chato e não vai querer te ouvir. Me arruma um envelope aí, Débora, também. Então, queridos, é necessário que nós, para sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que, na nossa vida pessoal, temos que sermos diferentes. No serviço da evangelização, o Espírito Santo é essencial para nós sermos evangelizar, pregarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, sermos cheios do Espírito Santo. É importante, irmãos, sempre quando nós formos evangelizar, sempre nós estamos cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Quando você for evangelizar, sair lá fora, vai parar um cara e vai dizer, ora por mim. E você está preparado para orar por ele mesmo? Entendeu? Quando vai para evangelismo, irmãos, é uma coisa séria. Tem irmãos que levam muito na brincadeira evangelizar. Evangelização é coisa séria. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, irmãos. Senão você vai passar vergonha. Entendeu? Então é necessário estar cheio. Você precisa de uma palavra para alguém que está lá fora. E precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu já fui tocado por Deus para evangelizar dentro do ônibus, irmãos. Pessoalmente, eu não tenho coragem de levantar igual os irmãos levantam e prega ali, bonito pra caramba. Eu até hoje eu não tenho essa coragem não. Tem coragem, Beto? Olha, o Beto já tem coragem, tá vendo? Eu não tenho coragem. Eu já preguei dentro do ônibus mais para a pessoa que está do meu lado. Deus já me levantou várias vezes para pregar. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. E você tem que estar cheio do Espírito Santo. Eu lembro de uma vez que eu olhei para o cara e a gente julga muito pela aparência, né? E a gente fica assim, meu Deus, esse aí não vai dar não, esse aí, cara, tá. E eu falei, aí o Espírito Santo prega para ele, prega. E eu trabalhei, lutei muito para não pregar, irmãos. Foi difícil, mas aí o Espírito Santo prega. E eu preguei, irmãos, preguei por ele, falei de Deus. No final ele agradeceu, ele ficou muito feliz, irmãos. Eu via no rosto dele, ele agradeceu mesmo. Ele falou, cara, muito boas essas palavras e tudo. Foi muito bom você ter falado comigo e tudo. E eu estou indo para a igreja até com as minhas filhas são evangélicas também, e eu vou para a igreja sim, não sei o quê. Então foi importante ter falado. E depois eu falei, meu Deus, se eu não falo, né, o cara ficou tão feliz, entendeu? Eu podia estar com essa consciência pesada. Então é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo quer que a gente seja cheio para essa hora. Quando o Espírito Santo falar assim, prega, você não pode recuar, você não pode ter medo e tudo, e tem que ir lá e fazer. Então é necessário o Espírito Santo de Deus. Em todos os momentos da nossa vida é essencial o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vamos listar os dons aqui agora, irmãos, as listas dos dons. Eu já quero que os irmãos abram para mim Romanos capítulo 12. Alguém vai ler Romanos 12, do 6 ao 8. Depois alguém vai ler para mim Efésios 4, do versículo 8 ao 11. Amém? Todas essas referências estão na revista aí. Se os irmãos estiverem perdidos, pode ir, olha aí. Romanos 12, do 6 ao 8. Daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês lerem, tá? Vamos lá. A lista dos dons. Há quem acredite que existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados no versículo 8 ao 10 que nós lemos. E foi a nossa leitura, do 8 ao 10. Né? Tem uns que só acreditam nesses 9 dons aí, né?
Mas o apóstolo apresenta mais duas listas de dons espirituais neste mesmo capítulo. Um com 8 dons e o outro com 7, incluindo algumas repetições na primeira lista. Aí a referência 29, versículo 29 e 30. Há ainda uma lista de Romanos e outra em Efésios. Há quem afirma que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, há uns que acreditam que são só 9 dons e que os demais são só explicações desses 9 dons. Mas, queridos, como foi dito aqui pelo escritor, não existe em lugar algum uma limitação de dons, né? Não está limitado, os dons vão parar só nos 9 dons, não está limitado. Então, por isso que ele mostra aqui algumas referências. Romanos 12, versículos 6 a 8. Lê para nós. Amém? Agora, Efésios 4, do 8 ao, capítulo 4, versículo 8 ao 11. Amém. Tá? Os irmãos entenderam aí que, se nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, versículo 8 aqui, vai dizer que a um é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, ou pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outros a operação de maravilha, a outra a profecia, e a outra discernir os Espíritos, e a outra variedade de línguas, e outra interpretação das línguas. Aí o irmão leu ali, de profetizar, profetiza, ao de ensinar, que ensine com dedicação, ao de exortar, que se exorte. Então aí a irmã diz que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, e esse é o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos deixou esses dons. Então os dons, irmãos, é para que nós possamos buscarmos e sermos usados. Não há uma limitação. O irmão só tem o dom de dar a palavra, o outro só tem o dom da ciência, o outro só tem o dom do ensinar. Não, mas você pode buscar vários dons, é importante você buscar os dons. Talvez Deus quer te usar na palavra, talvez Deus quer te usar como operação de milagres e maravilhas, ou Deus quer te usar na exortação. Eu tenho que buscar esse dom. O dom, ele está disponível e eu preciso buscar. Então, queridos, há vários. Aqui nós lemos 3 listas de dons que foi concedido pelo Espírito Santo de Deus. Então não há limitação. Eu tenho que buscar esses dons espirituais. Esses dons espirituais são necessários para a nossa vida cristã, é necessário para a edificação da igreja. É importantíssimo que nós possamos buscarmos esses dons espirituais, e nós não possamos estarmos limitando os dons. Não, negativo. Vamos deixar que, se Deus quiser nos dar 4 dons, amém, vamos aceitar. Se Deus quiser dar 10, vamos buscarmos esses 10, e assim por diante, entendeu? Não há uma limitação de dons espirituais. O que nós temos que fazermos é buscarmos esse dom a cada dia no Senhor Jesus Cristo. Amém? Alguém quer falar se eu estou falando? Não? Vamos lá. Classificação teológica. Segundo tópico, subtópico. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos e 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, né? Tem irmãos que têm um dom de revelação, rapaz, extraordinário. E tem uns irmãos que inventam a revelação, né? Aí tem diferença, né? Tem uns irmãos dons de revelação, que é verdadeiro, e tem uns irmãos que inventam a revelação, né, irmão?
Cuidado, irmãos, com isso. Eu vou parar um pouquinho e falar. Irmãos, cuidado com aquilo que você assiste na internet. Irmãos, muito cuidado. Tem muita gente que inventa revelação, irmãos. Então você tem que discernir. Eu preciso discernir se aquilo é de Deus. Se o cara não está inventando, o cara, ele viu uma notícia de alguma coisa, aí ele, tipo, não, Deus me revelou. Deus revelou coisa nenhuma, rapaz, presta atenção. Então, mas tem pessoas que realmente Deus tem. Irmãos, e você sabe quando revelação é de Deus, irmãos. Você sabe. Não tem, rapaz, é por isso que nós cristãos temos que estar cheios do Espírito Santo. Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, eu discerno. Mas se eu não sou, discerno não. Negativo. Aí seu irmão dizer bem assim, irmão, você vai morrer, e não sei o quê. Aí você pensa, vou morrer mesmo, não sei o quê. Né? Você não tem o discernimento para discernir se é de Deus ou não. Então, irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para discernirmos essas coisas, essas revelações inventadas. Quantas pessoas inventam a revelação? Irmão, se for para inventar, nem vai lá falar com o irmão, misericórdia. Faça isso não, entendeu? Só deixa Deus te usar, quando é Deus mesmo. Então, cuidado, irmãos. Mas aqui, os dons de revelação é importantíssimo. Revelação é importante. É bom, é para edificação da igreja do Senhor Jesus. É a palavra da sabedoria, né? Irmãos, buscarmos. A palavra da sabedoria é importante. Irmãos, quem não quer ser sábio? Quem não quer? Todo mundo quer ser sábio. Então é importante buscarmos a palavra da sabedoria. Então a sabedoria, ela foi deixada, mas ela não é para qualquer um, né, irmãos? Conhecimento, você busca, você lá estuda e tudo, você conhece conhecimento. Mas a sabedoria, meu amigo, só Deus para dar a sabedoria, entendeu? Então é importante nós buscarmos a palavra da sabedoria, palavra da ciência, né? Olha só a questão da palavra da sabedoria, como Jesus é tão sábio, que ele dizia bem assim aos seus discípulos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é sabedoria, irmãos, entendeu? Isso é ser sábio, entendeu? Jesus dizendo aos seus discípulos. E a palavra da ciência, João capítulo 4, quando vem aquela samaritana, aí Jesus diz bem assim: chama lá teu marido. Aí ela disse: meu, não tenho marido. Aí Jesus disse: disseste bem, já tiveste tantos maridos, o que tem agora não é teu. Isso é ciência, cara. Isso é palavra de ciência, isso é palavra de conhecimento, de discernimento, é Deus, entendeu? Discernimento do Espírito, nós temos que discernirmos se esse Espírito é de Deus ou não. Cuidado, para você não ser enganado, tem muita gente sendo enganada por isso. B, nós falamos A, agora o B, segunda divisão. Dons de poder e fé. Dom de poder, fé, dom de curar e operações de maravilha. Rapaz, é tão lindo, né, quando a pessoa tem um dom da cura, vai lá, coloca a mão sobre os enfermos, e ora, e Deus cura, e opera um milagre na hora. Isso é muito importante. E nós temos que buscarmos o dom do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos sermos cheios deste poder, entendeu? Para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Lembrando, irmãos, que você é usado, irmã, tudo para a edificação do Senhor. Não é porque você é melhor que fulano, não é isso não. Você está sendo usado para a edificação da obra. Há uma só diferença: você está sendo usado porque você buscou, porque você pagou o preço, e Deus foi lá e está te usando. Essa é a diferença sua para os demais, é só isso, porque você buscou mais, entendeu? Aí Deus vai lá e te usa. Então, irmão, isso aqui é fundamental, uma receita. Quer ser usado? Quem quer ser usado aqui? Levanta a mão. Quer ser usado no louvor, na palavra, no conhecimento, na sabedoria, quer que você coloque a mão sobre os enfermos e Deus cura, quer operação de milagres e maravilha. Ei, tem uma receita para você, para nós. Só com a receita é buscar. Não tem outra receita. Oração, jejum e palavra. Você vai ser usado em nome de Jesus. Amém? Só não dá para ser usado eu ficar parado, aí Deus não vai usar, você vai ficar descansando tudo, tem que pagar o preço, irmãos.
Os dons estão disponíveis, mas eu preciso pagar o preço. Então, importante. O C, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Como é lindo, irmãos. Desculpa. Alguém está profetizando em línguas e o outro está traduzindo. É lindo demais. Não é lindo? Já viu isso na igreja? Importante, porque isso é edificante, irmãos. Então, o dom de interpretação, busca. É raro ver, irmãos, esse dom de interpretação na igreja, hein? Muito raro. Entendeu? É uma raridade. Então, precisamos buscarmos também a interpretação de línguas. Essas são uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Louvado seja Deus. Classificação bíblica, né? O próximo tópico aí. Rapaz, a hora está passando. Vamos adiantar que ainda tem um tópico 3, meu Deus. Vamos lá, classificação bíblica. Então, aqui há outros grupos, né, de classificação. Vai falar sobre o quê? A classificação também em 3 grupos, 2, 5 e 2 assim. Vamos lá, parte A fala dos dons do ensino ou pregação. Irmãos, tem gente que Deus escolheu para ensinar. Eu conheço um pastor lá no Campos Belo, Goiás, que era da região lá onde, da sede lá, quando eu era do Tocantins. Irmãos, na minha vida, não conheço até hoje um cara para ensinar como aquele homem. Não conheço. Ele tem um dom do ensino extraordinário. Irmãos, ele vai ensinar sobre, olha só como é que Deus usa ser cheio do Espírito Santo, o dom do ensino. Nós participamos uma época de uma cruzada evangelística lá no Tocantins, na roça. E esse senhor, nessa época ele era evangelista, ele que foi o pregador da noite. Aí você pensou assim, vai ser uma cruzada onde o irmão vai falar em mistério, sair pulando, e pensou desse jeito, né? Pensou enganado. Irmãos, ele começou a ensinar, sabe qual foi a pregação da noite? Ele foi falar sobre a morte de Cristo no Calvário. Meu irmão, eu não tem uma pessoa que estava lá que não chorou. Ele ensinou, irmãos, sobre a morte de Cristo, quando Cristo veio aqui para a morte de Cristo. Ele ensinou, eu nunca vi um ensino tão profundo daquele. Irmãos, aquela noite foi a noite onde as almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. E ele prega mansinho, irmãos. Manso. Mas é o homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele ensinou profundo. Irmãos, só vi irmãos chorando, quebrantados pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele fez o apelo, irmãos, tantas vidas que se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. E aquelas vidas que aceitaram Jesus naquele dia estão crentes até hoje, irmãos. Só para tu ver. Isso é um dom, meu Deus, ele tem um dom. Irmão, é gostoso você ver ele pregando, ele ensinando. Ele não prega, ele ensina, ele não tem esse negócio de eloquência de pregar, não. Se você chamar ele para pregar no culto à noite, pode esperar que ele vai te ensinar. Ele vai mostrar a palavra, mas é gostoso porque é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Rapaz, eu não conheço até hoje, irmãos, um cara para ensinar que eu já vi, porque eu já presenciei. Igual ele não tem não, para ensinar. Isso é um dom do ensino, é dom, irmãos. Já tem outro que tem um dom da pregação. Você já percebeu, irmãos, que tem uns que tem um dom da pregação, mas não tem um dom do ensino. Entendeu a diferença? Que é no Congresso das Irmãs, o Lúcio Vasconcelos, ele pregou aqui, não pregou à noite. Só que ele tem um dom do ensino, aquele cara para ensinar é muito bom para ensinar. Para pregar ele já não é tão, é porque o dom dele é ensinar. Entendeu? Então tem gente que ensina, não prega. Eu falo para os irmãos, eu não tenho um dom de ensinar, viu, irmãos? De estar ensinando assim, não tem esse dom não. Eu deixo para o presbítero Francisco, para o pastor Francimar, e tem mais essa questão de ensinar. Eu não tenho não, eu sou mais para pregar. E aí, Rogério? O Rogério também, que ensina, foi pastor vários tempos aqui, é para ensinar. Eu sou mais para pregar mesmo. Vamos lá. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, dons do ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir o Espírito, dom de adoração. Oh, como é lindo, né, velho? Dom de adoração, meu Deus, lindo demais. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, são outros aqui, classificação bíblicas sobre os dons.
Vamos aqui adiantando para nós ganharmos tempo, que a hora está passando. Subtópico 4. Para o que for útil, o Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Então, querido, o Espírito Santo, ele está disponível. O Espírito Santo, ele distribui os dons aos crentes. Isso para quê? Para aquilo que for útil, para crescimento, para aquilo que for proveitoso, para edificação da igreja. Isso que é os dons espirituais, ele distribui para crescimento numérico da igreja do Senhor Jesus. Se nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo, nós vamos atrair o mundo para a igreja. Então nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e para sermos cheios precisamos da palavra, precisamos da oração, para nós crescermos no Senhor Jesus Cristo. Não existe um reservatório, um depósito de dons na igreja, ou crentes para que cada um faça uso a seu bem prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Então, querido, não há um reservatório aqui de dons, não. O que acontece? Nós temos que buscarmos esses dons espirituais. E esses dons é para sermos usados para quê? Para a edificação da igreja. Não é para o seu bem prazer, não é para você se aparecer, não é para você mostrar que é melhor que o irmão. Não é isso, de forma nenhuma. É para a edificação e crescimento da igreja do Senhor. E o Espírito reparte particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo. Ele diz assim: não, Flávio, vou te dar esse dom assim, assim, assim. É só esse, acabou. É Ele que vai repartir os dons da forma como Ele quer. Versículo 11 lá de Coríntios. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade. Isso é importante. E nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Irmãos, dons não é atestado de espiritualidade, sabe por quê? Porque o dom é de Deus, Ele usa qualquer um. Ele não usou uma jumenta? Sim ou não? Usou uma jumenta, entendeu? Então, se Deus quiser usar, usa, mas não significa que Deus está usando ele porque o dom é dele, e Deus escolhe o vaso para usar, mas não significa que aquele cara ali é santo, que aquele cara ali é atestado de santidade para ele, não. Ele precisa se santificar a cada dia mais e mais. Amém? Por isso que muito nós vemos assim: mas Deus usava tanto fulano, aquele homem profetizava que era beleza, e hoje está da vida que está. Não é atestado de santidade, não. Se eu não buscar uma vida de santidade, irmãos, Satanás vai vir passar o laço, e se eu não te vigiar, eu vou cair. Então precisamos vigiar. Não é atestado de santidade os dons espirituais, não. Amém? Concorda comigo isso, irmãos? Vocês são do mesmo pensamento que eu estou, né? Eles são concedidos para a edificação da igreja, o aperfeiçoamento espiritual do crente. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é o pior de todos e é pecado. Sabe, irmãos, tem muita gente que é usado por Deus, mas tem uma soberba. Aí daqui a pouco vem, a soberba procede o quê? A soberba procede a queda, irmãos, né? Então, ser soberbo daqui a pouco está caindo. Então aqui diz soli de glória, quer dizer, somente a Deus a glória. Louvado seja Deus. Somente a Deus a glória. Deixa Deus te usar, mas para você ser usado para a edificação da igreja do Senhor. Lembrando que ser usado por Deus não é atestado de santidade, viu, irmãos? De forma nenhuma. Ter dom espiritual não é ter atestado de santidade, não. Eu tenho que buscar ser santo. A Bíblia diz: sede santo como eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver. Eu preciso ser santo em todo o tempo, buscar essa santidade. Nós temos que nos santificarmos. Para finalizar, já estamos avançando. Os dons revelam a unidade da diversidade. Então aqui, irmãos, o apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso é à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Irmãos, volta aí na leitura bíblica em classe, na nossa leitura, só para vocês verem como o Deus Trino está presente na questão dos dons. O versículo 4 diz assim: a diversidade de dons, né? Mas o Espírito é o mesmo. Então o dom através do Espírito, o Espírito Santo é o mesmo. Então aqui é uma trindade, Espírito Santo. Ao versículo 5:
E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Ministério, Senhor. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Então a Trindade está presente. Espíritos, Jesus, que é o Senhor, e a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui nós vemos a Trindade, o Espírito, nós vemos o Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós vemos aqui Deus. Então eles estão presentes, né, a questão dos dons espirituais, eles não estão ausentes, estão tudo junto. Então há uma Trindade, há um só Deus que estamos enraizados nele. Louvado seja Deus. Diferentes dons. Subtópico 1, vamos lá. São 3 classes de manifestações as quais revela a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons, atribuição ao Espírito, diversidade de ministério relacionada ao Filho e diversidade de operações como a ação do Pai. Olha que coisa mais extraordinária, né? Manifestações que revelam ao Deus Trino. Diversidade de dons atribui ao Espírito. Olha a Trindade trabalhando aqui juntos, irmãos. Não tem como separar, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a diversidade de dons, o Espírito Santo atribui ao Espírito Santo. Diversidade de ministério relacionado ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo. E diversidade de operações como a ação do nosso Pai. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando juntos, aqui atuando, queridos, nos diferentes dons, mas com uma finalidade, a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o Espírito é a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Subtópico 2, unidade. Temos diversidade de dons, de ministério e de operações, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como acabei de ler aqui agora, né, sobre o versículo 11 aqui de Coríntios. Então, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha, ele opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então, queridos, não queira ser igual a fulano, não queira ser igual a ciclano. Deus te deu um dom, usa este dom que Deus te deu. É particular seu, Deus te escolheu. É você que tem que fazer. O irmão, Deus deu outro dom. Então, olha só que lindo, os irmãos que tocam, que é um dom, né? Mas tocar, cara, tão lindo. Aí fala assim, ixi, mas podia tocar. Não, Deus deu dom para ele. Você talvez nunca vai ser tocador na vida, irmãos. Mas Deus te deu outro dom. Então, querido, cara, e tudo é para edificação da igreja. Um toca, outro louva, outro prega, outro ensina, outro ora, e assim por diante. Mas a igreja é o quê? Está formando um conjunto com diversos dons. Vamos lá. Mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, e é o mesmo Deus. Então ele continua, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e Deus é o mesmo. Ele não mudou. O único Espírito, o único Senhor, o único Deus, refere-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática. Então eles trabalham juntos, não tem divisão, não tem separação aqui. Para conclusão da lição, antes de concluir, irmão, que alguns irmãos querem falar e tem 1 minuto para falar. Ninguém quer falar, tem 1 minuto. Pode falar, pastor Paulo. Verdade. Verdade.
Verdade, obrigado, pastor Paul. Realmente, irmãos, não só na internet, ele falou, na igreja mesmo. Então a gente tem que ter esse discernimento, nós temos que julgarmos. E para nós, a melhor referência para sabermos se é de Deus é o quê? Na palavra. Não tem como, se estiver fora da palavra, não é de Deus. Amém? Concluindo, a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrina na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere da missão do passado. No passado, hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito de Deus. Amém? Então nós temos que estarmos buscando esse Espírito, essa manifestação dos dons espirituais, porque não só no passado manifestou, mas ele também tem que manifestar no presente e na vida da igreja. Então os dons espirituais, irmãos, resumindo, ele é atual, ele não ficou só lá no passado, ele é atual. Amém? Cadê a nossa menina que vai fazer a leitura? Cadê ela? Está bem aqui na minha frente, eu não estou vendo. Pai Senhor, irmãos. Gostei do menina. Vamos lá. Relatório do quarto domingo, 24 de janeiro de 2021. Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus Adete, classe Cordeirinhos de Cristo. Cordeirinho de Cristo, matriculados 18, ausentes 6, presentes 12, visitantes nenhum, total de assistência 12, Bíblias 6, revista 9, oferta R$ 9,50. Amigos de Deus, matriculados 6, ausentes 3, presentes 3, visitantes nenhum, total de assistência 3, Bíblias 3, revista 3, oferta R$ 3,25. Classe Geração Vida. Amém. Matriculados 14, ausentes 6, presentes 8, visitantes 1, total de assistentes 9, Bíblias 8, revistas 7, oferta R$ 3,50. Classe Guerreiros de Cristo.
Matriculados 25, ausentes 5, presentes 20, visitantes 3, total de assistentes 23, Bíblias 20, revista 29, oferta R$ 53,90. Total geral, matriculados 63, ausentes 20, presentes 43, visitantes 4, total de assistentes 47, Bíblias 37, revista 38, oferta R$ 70,15. Amém? Pastor Roger. Graças a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bom é estarmos juntos para aprendermos da palavra de Deus. E neste assunto de hoje, sobre os dons do Espírito Santo. A Bíblia nos orienta, Paulo ensinou muito isto, em especial à igreja de Coríntios, sobre, não só a igreja de Coríntios, sobre os dons espirituais, sobre a importância de buscarmos de Deus os dons espirituais. A importância deste presente de Deus à igreja. E este presente é dado à igreja, e o Espírito Santo, ele se manifesta, ele usa a igreja. O Espírito Santo, ele quer ter liberdade. Hoje nós estamos um pouco enferrujados quanto a isto. Parece que nós já não buscamos tanto isto como uma essência igual buscávamos antes. Parece que nós já não cremos mais na manifestação do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, no agir do Espírito Santo. Nós precisamos cultivar isto, para que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja produtiva. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cresce, uma igreja que prospera, uma igreja que ganha almas. Que você busque de Deus, busque, para que Deus te use, para que você seja agraciado, que você seja agraciada pelos dons do Espírito Santo. Dom de profecias, vou ver se eu ainda lembro. Se eu não lembro, dom da palavra da ciência, palavra da sabedoria, dom de profecia, dom de fé, dom de falar em línguas estranhas, dom de interpretar as línguas estranhas, dom de maravilha, dom de discernir espírito. Na minha contagem faltou um, dom de cura. Que nós possamos buscar de Deus isto. Deus quer usar você. Deus quer usar a igreja nesta área. Não seja tímido. Busque, se deixe ser cheio do Espírito Santo. Se deixe ser um instrumento do Espírito Santo. Esta é a vontade do Senhor. É esse presente que Deus deu à igreja, mas ninguém tem isto. Só a igreja do Senhor tem este presente. Os dons espirituais. Que você seja cheio. Que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo para realizarmos para o Senhor uma excelente obra para a honra e glória dele. Fiquemos em pé, oremos ao Senhor. Eu estava aguardando o pastor Oswaldo, mas acho que ele não vai vir agora, ele está ocupado. Oremos a Deus. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra, obrigado, meu Deus, pela oportunidade que tivemos de mais uma vez estarmos na sua presença. Obrigado, papai amado, meu Deus, por cada irmão, cada irmã, cada criança que aqui veio nesta manhã. Que nós possamos termos aprendido de Ti, que o Espírito Santo nos dê o entendimento, que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos desperte, que o Espírito Santo repouse sobre nós, repouse sobre esta igreja, repouse sobre cada vida aqui presente. Senhor, nos conduza ao nosso lar debaixo da Tua graça e da Tua mão poderosa, nos livrando e nos guardando de todo mal. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão
e a consolação do Espírito Santo seja com todo e todos digam. E não saia sem antes cumprimentar o teu irmão com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.